Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que todos estejam muito bem aí em casa, né? Estudando em casa, tá certo? E logo estaremos juntos lá no colégio, tá certo? Bom, sabemos que na robótica não tem como a gente fazer uma aula virtual, né? Vocês gostariam de montar as peças, mas pelo menos podemos adiantar a parte da apostila, tá certo? Então hoje nós vamos fazer a aula dos dinossauros, né? A aula do dinossauro. Ó, eu já fiz a montagem do dinossauro, daqui a pouco eu vou mostrar ele funcionando, tá certo? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, aonde encontra a aula dinossauros, tá certo? Então dá uma pausa no vídeo aí, vai lá, pega a apostila e a gente vai continuar daqui a pouquinho, ok? Você já está com a apostila na mão, tá certo? Então vamos continuar a nossa aula. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira é: vocês já assistiram algum filme que aparecem dinossauros? O que mais chamou a tua atenção? Então anotem aí, depois no retorno a gente vai comentar isso lá no colégio, tá bom? A segunda pergunta é: quais eram as características principais dos dinossauros? Tá? Você sabe ou não? Sabe me dizer? Então eu vou contar algumas características para vocês, tá? Possuíam diversos tamanhos, mas em geral eram grandes e pesados. Possuíam a pele áspera. Sua alimentação se baseava em carnes, insetos, frutos e plantas. Botavam ovos e construíam grandes ninhos para os seus filhotes. Olha só que bacana, né? Se vocês têm algum material de pesquisa aí, vocês podem dar uma olhada e descobrir bastante característica dos dinossauros, tá certo? Olha só mais uma pergunta. O que levou à extinção dos dinossauros? Você sabe me dizer? Olha só que bacana. A hipótese mais aceita é que um asteroide colidiu com a Terra e gerou uma nuvem de poeira que impediu a passagem de luz solar, o que levou uma extinção em massa, tá certo? Então, quando a gente retornar também na aula, essa parte da questão da extinção dos dinossauros, a gente vai estar conversando. Prosseguindo, na página 3 da apostila, tem um texto que eu gostaria de ler para vocês, tá? E vocês vão acompanhando aí com a apostila de vocês. O texto é o seguinte: os dinossauros impressionam por seu tamanho, velocidade e por serem ferozes predadores. Eles chamam tanto a atenção das pessoas que frequentemente são retratados em filmes, séries de televisão, livros e até histórias em quadrinhos. Você já viu algum filme em que os dinossauros aparecem? Quais? Então, na apostila aí, por favor, vocês listem, que daí, quando a gente retornar, a gente vai estar olhando a apostila de vocês, tá? A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. Esses fantásticos seres vivos habitaram o nosso planeta milhões de anos atrás. Eles possuíam diversos tamanhos, mas a maioria era muito grande e pesava toneladas. Em razão do seu peso, eles tinham muita dificuldade para se deslocar. Algumas espécies andavam sobre os membros posteriores, já outras conseguiam se locomover apenas sobre 4 patas. Sua alimentação baseava-se em carnes, insetos, frutos e plantas. Alguns cientistas acreditam que os dinossauros possuíam a pele áspera de cor verde ou marrom, pois assim poderiam se camuflar entre as árvores. A grande maioria botava ovos e construía grandes ninhos para proteger os seus filhotes. Muito bacana, né? Esse texto sobre os dinossauros. Agora tem uma curiosidade aqui. Você sabia? Existem algumas teorias
que procuram explicar como os dinossauros entraram em extinção. A hipótese mais aceita é que um grande asteroide colidiu com a Terra e gerou uma nuvem de poeira que cobriu toda a sua superfície. Essa nuvem impediu que os raios solares penetrassem na atmosfera, provocando a morte de micro-organismos e plantas, que causou um efeito em sequência, extinguindo as outras espécies. Segundo essa teoria, os dinossauros foram os últimos a morrer, pois faziam parte do topo da cadeia alimentar. Bacana, né? Essa curiosidade. Então, o desafio da aula de hoje é fazer a montagem do dinossauro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a programação e como ele se locomove. Na página 5 tem um exercício para a gente fazer, tá? Então tá lá. Realize uma programação para que o dinossauro ande para frente por 5 segundos e emita um som ao parar. Circule o bloco responsável pelo controle do tempo de funcionamento do protótipo. Tá? Então vocês vão circular aí qual que é o bloco responsável pelo tempo, certo? Ainda na página 5 tem um exercício também de circular. Os dinossauros, eles precisam de muita força para conseguir andar. Pensando nisso, circule abaixo quais os conceitos tecnológicos presentes na montagem fazem parte com que o dinossauro se desloque com mais força e menos velocidade, tá? Então vocês vão circular aí a alternativa A, B, C ou a alternativa D. Depois, no retorno das aulas, a gente vai conferir cada apostila, tá certo? A programação ficou assim: insira o iniciar o bloco, em seguida o bloco motor para um sentido. Acrescente o bloco potência do motor com a velocidade 5 selecionada. Após isso, insira o bloco esperar por junto com a entrada do sensor de movimento. Por fim, adicione o bloco potência do motor e selecione a potência 10. Por meio dessa programação, o protótipo se moverá devagar e, ao reconhecer uma presença, a potência do motor irá aumentar e o protótipo moverá mais rápido, certo? Então essa é a programaçãozinha que a gente vai fazer. Bem, pessoal, tá aqui o nosso dinossauro, né? A programação está aqui. Eu fiz algumas alterações na programação básica, só para ficar um pouquinho mais divertido, né? Então eu vou dar o play aqui. Ó. Então quando ele acha uma presa, ele aumenta a velocidade, né? Então é isso, pessoal. Então hoje nós trabalhamos a nossa aula com o nosso dinossauro, né? Um dinossauro que realmente ele anda, ele faz aqui através do sensor, né? Ele movimenta mais rápido, tá? Então aqui, ó, aproximou do sensor, ele movimenta mais rápido, emite um som, tá certo? Olha só que bacana. Vou colocar aqui na frente. Sensor. Tá? Então, esse dinossauro aqui, nós iremos montar ele na sala de aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e logo logo a gente estará junto em sala de aula para fazer essa montagem aqui, tá certo? Acho que vocês perceberam aqui ao fundo esse robozinho que eu estou montando aqui em casa durante a quarentena, tá? Ele ainda não está pronto, está em fase final de acabamento aqui, tá? E eu gostaria que vocês fossem pensando no nome para a gente batizar ele. Eu não coloquei nome nele ainda, tá certo? Então é isso aí. A aula de hoje fica por aqui.
e logo logo estaremos com mais aulas aí para vocês, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!